as pessoas entenderem melhor, o que é a catatonia? Catatonia é um quadro psiquiátrico extremamente grave, em que a pessoa ela perde bastante a noção da realidade e ela... Há uma desrealização social também? Sim, total. E aí ela pode ficar extremamente apática, alguns movimentos que a gente chama de flexibilidade séria, em que a gente coloca a paciente numa posição bizarra e ela fica horas naquela posição. Sem desconforto. Catalepsia, às vezes ela também não se alimenta por dias. Ela tem alguma relação, desculpe cortar, doutora, ela tem alguma relação necessariamente com a anedonia? Nesse caso, a anedonia é a perda do prazer nas atividades que tinha. Ele sai totalmente fora da realidade, então é algo mais grave ainda. Entendi, é um outro estágio. Isso. E aí pode ter também um quadro oposto de agitação psicomotora, em que o paciente não para de falar, não para de andar, não para de se movimentar, mas também é um quadro catatônico. É extremamente grave, é raro, mas quando ele aparece, tem que intervir rapidamente. Justamente o que eu ia perguntar na sequência, se ele a incidência dele na sociedade ela é muito rara. É rara. Eu não sei te dizer agora de imediato a prevalência, mas é algo raro, assim, a gente não vê com tanta frequência mais hoje em dia. Claro que nada substitui o parecer médico, mas para que as famílias e os familiares, as pessoas, fiquem mais atentos, quais são os principais sintomas e sinais de que uma pessoa está quase que com um quadro desse, assim, apresentando os principais sintomas desse? É claro que nada substitui o parecer médico, mas quais são os principais sintomas, fora esse que você falou? Sinais, na verdade, né? A pessoa ela fica extremamente apática, quase não se movimenta, não interage. Então você pergunta, ela não responde aquilo que você está perguntando, ou não responde nada, ela não fala, fica no mutismo total, totalmente desconexada com a realidade, não se movimenta, não se alimenta, não bebe água. Então esses são os casos bem graves. E existe esse oposto, que é a agitação, pessoa muito agitada, muito falante, com ecolalia, ela repetiu a última palavra que você falou, ou a que ela mesma disse, e ficar repetindo aquilo incessantemente. É um quadro bem bizarro, se a gente for avaliar. É de difícil diagnóstico por profissionais que não são da área da psiquiatria. Então eu tenho uma paciente hoje nesse quadro que ela demorou muito para chegar até o psiquiatra e alguém fazer o diagnóstico de catatonia. E a gente foi indicado eletroconvulsoterapia para ela, teve uma excelente resposta, mas precisou interromper por motivos financeiros. E agora existem quadros clínicos, doutora, cujo qual o paciente terá que fazer a eletroconvulsão para sempre ou tem um prazo para terminar? Dependendo da gravidade, por exemplo, na catatonia é por tempo indeterminado, porque geralmente a gente interrompe e ele recai do quadro, né? Então tem que fazer casos de esquizofrenia refratária, né, que não responde nem com clozapina, e aí tem que fazer também por tempo indeterminado. Para o paciente, ele é um procedimento indolor? É com anestesia geral. Não há intubação, porque é uma anestesia de curta duração, é endovenosa, está sendo ventilado o tempo todo, mas dura minutos, então a gente não precisa intubar. Não tem falta de oxigenação cerebral, ele está sendo ventilado. Não existe quadro de isquemia algum, então? Não, de forma alguma. O anestesista ele fica do meu lado o tempo todo, então, e a gente monitora a saturação também, então não tem esse risco. É por isso que eu falo, é uma crise convulsiva totalmente controlada, para que isso não aconteça. Os casos que você geralmente intervém, então, geralmente tem uma margem de sucesso muito alta. A eletroconvulsoterapia, a gente já espera isso. Sim. Não posso dizer que todos tiveram melhora. Não, tem aqueles que são super refratários. Quando não respondem à eletroconvulsoterapia, é esse termo que a gente usa, sim, de super refratariedade, ou que melhoraram parcialmente. Mas, em geral, há uma boa resposta, sim.
Perfeito. E este que você faz no consultório, como que é o procedimento que você faz mesmo? No consultório eu não faço nenhum, eu faço no ambulatório de infusão da sim, Santa desculpa. Casa, imagina, que é a ecetamina, né, que pode ser intranasal ou endovenosa, e aí a gente aplica subdose do anestésico e a pessoa apresenta alguns efeitos colaterais, como o principal é dissociação. Então, o que é isso? Ela vai ter os órgãos dos sentidos aflorados, então o que estiver acontecendo em volta vai ficar tudo ampliado, a visão, a audição, tudo fica... Ela pode ter um pouquinho de distorção do que ela enxerga da realidade, mas dura minutos isso, e ela também está monitorada, com sinais vitais o tempo todo, tudo sendo monitorado, saturação, pressão arterial, frequência cardíaca. Então qualquer coisa, se houver, não é comum ter, mas se houver eu tô ali para intervir. Dura minutos também, e são sessões repetidas para que se tenha melhora. Nessas sessões também o paciente pode melhorar em horas da ideação suicida, da depressão, mas depois tende a voltar. Então por isso que nós temos que repetir as sessões para que essa melhora permaneça.